ela me deu muita força, porque se não fosse ela, eu acho que eu não tinha conseguido. E eu lembro que minha mãe falava: minha filha, coloca força que agora você vai ver seu bebê. Você esperou tanto tempo, agora você vai ver seu filho. Bota força, minha filha, ele tá perto de nascer. Só que eu não tinha mais força. Eu tinha esgotado tudo, porque eu passei 2 dias caminhando no corredor sem nenhuma cadeira para poder sentar, porque não tava tendo. Então eu não tinha. E quando começou a dor, tipo, era emendado que eu não conseguia nem respirar. Eu chorava, eu queria um tempo para respirar, só para me descansar. Eu quero descansar, porque eu sei que eu vou precisar de força, eu quero descansar. E eu não tinha como descansar, então eu tava sem forças. Só que aí foi Deus que abençoou, porque nesse momento eu já tava tendo contração de ganhar neném e não tinha ninguém na sala, só tava eu e minha mãe. Eu tava na sala de parto e não tinha nenhum médico, e eu comecei a colocar força. Aí a médica: não, ainda vai demorar um pouco, me mandou ir pro banheiro. E eu, como tava vazando água, já, tipo, tinha acabado a água, já tava começando a vazar sangue, não tinha mais água. 2 dias, né, também. E aí eu fui pro banheiro e ela viu que eu coloquei uma força assim. Aí ela falou: não, volta pra cama. Minha mãe sempre me ajudando, que eu não conseguia nem caminhar, nem levantar. Minha mãe mandava sentar na bola e eu... Aí ela: não, deita na cama, senão você vai cair. E aí começou a colocar força e foi Deus que me deu força, porque eu já tava tipo assim, que eu pensei: não, eu já não tinha mais expectativa de vida nem pra mim, nem pro meu filho, que eu pensei: não, nós vamos morrer, eu não vou ganhar ele. E eles não quiseram me fazer a cesariana em mim, mesmo as enfermeiras falando que eu não ia... Principalmente as enfermeiras falaram que, tipo assim, não ia conseguir ganhar normal. E eu tava vendo minha situação, que eu não ia conseguir. Então, nesse momento, Deus colocou a mão e comecei a colocar força, e até que meu filho nasceu. E tava... Aí, tipo assim, na hora que eu já tava colocando força, aí chegou as enfermeiras. Que quem fez meu parto foi as enfermeiras, que a médica nem entrou pra fazer meu parto. Aí o neném saiu a cabeça, tipo, ela pegou e tirou o cordão umbilical. Ele tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço também. E aí ainda demorou pra nascer, eu botava força. Minha mãe disse que teve um momento que elas falou, logo que ele tava começando a nascer: e ela não ganha normal, e agora? Eu acho que ela não ganha normal, e agora? Eu nem lembro, porque eu tava no jeito que eu não lembro de nada, minha mãe que me contou. Só que aí, que nem eu disse, Deus que fez meu filho nascer, Deus que me deu, teve misericórdia, porque aí meu filho nasceu e eles só jogaram em cima de mim. E aí já gritou: chama o pediatra. Então aí ela gritou, tipo, chama o pediatra. E quando eu vi meu filho nascendo, a primeira coisa que eu falei: doutor, e a cabeça do meu filho? Porque a cabeça dele tava bem compridona assim pra cima, parecendo a cabeça do ET, tipo, não era uma cabeça de uma criança normal. E ele, tipo assim, todo pretinho, tava todo preto. Eu pensei: meu filho, nossa, meu filho pretinho desse jeito. Fiquei estranho, porque eu sou clara e meu marido também é, só que... E aí eles só, tipo, jogaram em cima de mim, meu filho não mexeu, meu filho não chorou, e eu pensei: meu filho tá morto. E aí que só cortaram o cordão umbilical dele, já pegaram ele de cima de mim e saíram correndo com ele. E nisso, minha mãe também foi, os médicos saiu, que só ficou eu dentro da sala, sozinha, sem ninguém. E eu pensando: meu filho tá morto, e eu não escutava ele chorar. Aí minha mãe seguiu ele, falou: não, não vem. E ela falou assim: eu vou, que o neto é meu. Onde ele foi, eu vou. E ela foi. Aí ela disse que eles começaram a massagear ele, bater assim. Aí até que eu escutei um choro, era o choro dele. Aí ele chorou bem forte. Não demorou muito pra ele chorar, mas aí ele chorou. Aí minha mãe disse que fizeram os procedimentos lá nele, aí trouxeram ele pra mim. Aí ele já tava bem, já nasceu com bastante fome, já querendo mamar, e eu não conseguia dar mamar. Foi a maior loucura. Aí, com o tempo, ele começou a clarear mais.
Ele tava bem escurinho, a cabeça dele também voltou pro normal. E aí que eu fui fazer os testes, o teste do coraçãozinho no começo deu alterado, depois deu certo. E o teste da orelhinha deu alterado, ele é deficiente auditivo. Já tem no outro vídeo eu contando como é que eu descobri isso. E esse foi meu relato de parto. E eu cheguei no quarto e eu descobri que não foi só comigo que a médica fez isso. Tinha uma índia lá que ela tava com um neném de 4 quilos e pouco. Já estava encaminhado para cesariana. Ela não quis fazer, deixou a mulher sofrer até o último minuto. E do lado de fora também, que a gente fica para guardar para ganhar menino para as crianças, tinha uma outra mãezinha que já estava com 42 semanas e ela pegou e mandou ela para casa. E aí, quando eu fui registrar meu filho, que eu voltei outra vez, eu vi essa mãezinha lá triste e eu com o neném, e olhei e ela não tava com o neném dela, porque o neném dela teve, não só o dela, mas outros 2 teve que ir para UTI por causa da mesma médica. E a mãe dessa índia que ganhou o neném falou que ia denunciar ela. E eu nem prestei atenção em nome da médica, em nada, porque eu tava contente que eu tinha meu filho ali e pra mim ele tava saudável e não tinha nenhum problema, que até então eu não sabia que ele tinha nascido deficiente auditivo. E aí, depois que eu fui saber, né? E essa mãe dessa índia falou que ia denunciar essa médica, porque ela não era humana, que ela gostava de ver as pessoas sofrer. Porque ela parece que tinha prazer em ver alguém sofrer. Então esse foi o relato do meu parto para vocês entenderem um pouco. Sim, que nem o primeiro vídeo que eu falei que o neném é deficiente auditivo, porque na verdade a gente ainda não sabe a causa da perca de audição dele. Tem esse porém, que pode ser do parto, que ele tem um atraso motor, que ele tem 1 ano e 6 meses, ele levantando as coisas, agora já tá bem melhor, que ele não segurava nem o pescoço, ele tinha o pescoço caído, assim, não segurava, só que hoje em dia ele já melhorou bastante, depois que eu consegui implantar ele já tá escutando a via do aparelho do implante coclear. Isso eu vou contar em outros vídeos para vocês. E aí ele melhorou bastante a parte motora dele. Levei em neuropediatra, em tudo. O neném é totalmente, a cabecinha dele é totalmente normal. O atraso dele, o neuro falou que é por causa do nascimento, que quase que meu filho falta oxigênio no cérebro. Ainda começou, que deu o problema do atraso motor. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e não deixou meu filho ter uma morte cerebral, sei lá, faltar oxigênio no cérebro, que afetar as outras partes dele, graças a Deus. Então esse foi o relato do meu parto. E aí, como eu falei, meu filho é deficiente auditivo, pode ser por esse porém, que eles não sabem, mas também eu sou prima do meu marido, que também é um fator genético, pode ser por causa do genético, então nós não sabemos se é por causa do meu parto que aconteceu tudo isso ou se é porque eu sou prima do meu marido. A minha mãe é irmã da mãe dele, então nós somos primos de primeiro grau, também é um fator. Estamos fazendo o teste genético, né, para saber. E aí eu vou estar informando vocês quando eu descobrir o que realmente é. A causa do atraso motor dele, eu sei que já é do parto, mas a da audição ainda não sabemos. E aí eu vou deixar vocês por dentro, que eu vou estar comunicando vocês de tudo, dos exames dele, vocês vão saber de tudo, como ele conseguiu implantar e tudo. Então, esse foi o relato do meu parto. O próximo vídeo será o encaminhamento do Ian até o implante coclear. Obrigada.